Quem está com a gente tem os detalhes é a Mariana Albuquerque. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Oi, Ana, Joel, boa tarde a vocês. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Pois é, o presidente Lula, ele fez agenda aqui no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje, isso para descerrar a placa do segundo submarino que concluiu a fase de testes de imersão no Maitá. Lula tem mais 2 agendas aqui no estado, mas nessa agenda, ao falar com os jornalistas, o presidente, como vocês disseram, voltou a criticar a taxa de juros e estar a 13,75%. Segundo Lula, não existe explicação para essa taxa de juros no Brasil estar nessa porcentagem. A gente lembra que ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic nesse patamar, o mesmo desde agosto do ano passado. Então Lula criticando novamente essa alta, uma alta que ele considera na taxa. A gente tem a palavra dele agora. Eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do cupom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer. Nós precisamos gerar emprego. Pois é, em um outro questionamento que os jornalistas fizeram ao presidente chamou a atenção, porque ao ser perguntado sobre o plano da organização criminosa PCC para atacar o senador Sérgio Moro, o presidente Lula disse que precisa ser cauteloso, mas que, abre aspas, acredita ser mais uma armação de Moro, fecha aspas, e que vai descobrir o que aconteceu. A gente também tem a palavra dele agora. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Pois é, o Lula concluiu falando que não vai se preocupar com o Moro, porque a preocupação dele são os 215 milhões de brasileiros que esperam que o governo federal mude a vida deles. A gente lembra que hoje à tarde, daqui a pouco, né, Lula ainda vai visitar as obras de reconstrução do Museu Nacional, que teve o prédio destruído em 2018 depois de um incêndio. E Lula também, à noite, vai ao Teatro Municipal lá na Cinelândia, onde vai assinar o novo decreto da Lei Rouanet, com a proposta, então, de regulamentar algumas mudanças. Pessoal, volto com vocês. Querida, muito obrigado. Valeu, viu? Mariana. Mariana, um abraço para você, tá? Abração, obrigada, gente. Vamos lá, 2 pontos. A manifestação aí do Lula em relação à operação. Quando ele fala isso, ele acaba descreditando quem? A Polícia Federal, que é responsável pela operação. Você acha que os bandidos não alugaram mesmo uma casa lá no Paraná? Você acha que os bandidos não alugaram mesmo uma chácara no interior aqui do estado de São Paulo? Será que a Polícia Federal criaria tudo isso? Eu não acredito nessa possibilidade. Tanto que um delegado da própria Polícia Federal também está na lista e que seria morto pelo bando. Bandidos, eu acabei de dizer a vocês, clonariam 2 caminhonetes, caracterizadas ali como se fossem caminhonetes da Polícia Federal, sem falar nos outros detalhes desse plano maluco. Eu acredito muito mais numa coincidência do que qualquer outra coisa. Agora, descreditar a Polícia Federal e dizer que isso é uma armação do ex-juiz Sérgio Moro, isso aí é no mínimo irresponsável para mim. Agora, o outro ponto da manifestação, não somente dele, mas também do ministro da Fazenda, o Haddad, em relação à manutenção dos juros. Hoje, quando você vai financiar alguma coisa, financiar um carro, você pensa 2 vezes e às vezes não concretiza o tal financiamento. Por quê? A taxa está lá nas alturas, né? Você pensa, vou esperar um pouco, né, Ana? Claro. Não vou trocar de carro agora, não vou comprar uma casa agora, tá tudo muito caro, a taxa está muito alta. E você, quando você vai para uma compra como essa, o que importa para você é o valor da parcela, não é? Às vezes você nem olha tanto para o valor do bem, mas você tenta ver ali se a parcela encaixa no seu orçamento, e hoje, infelizmente, não encaixa. Então, nós sabemos que esses juros altos, eles são nocivos para a gente. São terríveis para a gente, mas são necessários.
Os Estados Unidos aumentaram ontem a taxa de juros, que já está alta, não próxima à nossa, em torno de 5%, mas elevaram mais. Para quê? Para conter a inflação. Então, a notícia de ontem, em relação à manutenção dos juros, pelo menos para mim, ela tem os dois lados. Ela tem a parte boa e a parte ruim. Qual que é a parte ruim? É que os juros foram mantidos em um patamar elevado. É um remédio amargo para a gente, não é? Legal seria se a gente pudesse ter condição de ter os juros adequados aí para você poder financiar o bem que você tanto sonha a uma taxa, no mínimo, permissível para você. Agora, qual que é a parte boa? É que o governo não está interferindo. A decisão do Copom, ela vem independente do que pensa o governo. Independentemente do que pensa o governo. Senão nós teríamos uma redução imediata. Agora, será que é fácil assim? Vamos reduzir a taxa de juros para agradar o presidente, para agradar o ministro da Fazenda? Será que a gente tem condição de lidar com uma taxa de juros mais baixa? E se a inflação começar a subir? O que é que nós vamos fazer? E eu quero acreditar que os economistas que estão no Banco Central, os economistas que estão no Copom, hoje têm uma condição de tomar uma decisão, porque são técnicos para isso. O Lula é um político, ele não entende de economia, ele pode até estudar economia e ter alguns palpites. Agora, ele não entende com profundidade do assunto. O Fernando Haddad até tem formação na área econômica, mas é um político. Ele não vinha exercendo a profissão de economista, de alguém ligado ao mercado financeiro. Ele é um político. Ele pode até debater com um economista, porque entende dos termos e tal. Agora, falar que ele entende com profundidade do assunto, não, distante disso. Nós temos que confiar nos economistas competentes que estão no Copom e que estão no Banco Central. Não é? São os responsáveis por um futuro, mesmo que próximo, mas seguro para a nação. Na última então, reunião... eu entendo que tem os dois lados. Desculpa, Joel. Na última reunião, o Copom também manteve a taxa, né? A gente está com essas manutenções no mesmo patamar desde agosto do ano passado. Houve uma série de críticas por parte do governo federal e depois o BC soltou a ata, né, que são os registros ali da discussão que foi feita na reunião, mais conciliadora. Falando, eu me lembro na época que apostava nos projetos que o governo, né, a parte de economia do governo, a equipe de economia tinha para apresentar. Pois bem, adiaram isso, né? Tem aí uma proposta de arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, que seria apresentada nessa semana. De fato, chegou até as mãos dos líderes do governo, presidente da Câmara, presidente do Senado, mas que só vai ser aberta para a população, colocada em votação, quando Lula e Haddad voltarem da China, porque eles têm um compromisso. Então, jogaram isso um pouco mais para frente. E isso também pesou na decisão. Então, vamos ver o que vai sair dessa ata, que deve ser divulgada em breve pelo Banco Central, explicando o porquê dessa taxa ter sido mantida. Porque também, se o Banco Central faz qualquer mudança sem saber 100% o que o governo está planejando, é um tiro no escuro, né? Então, acho que o próprio presidente tem que ter noção disso. E só um único comentário sobre a primeira questão aí, entre Lula, Moro, Polícia Federal. A gente tem que virar essa página, pelo amor de Deus. Tem muita coisa no país para ser feita, muita coisa emergencial. Discussão política não vai adiantar. Então, virar essa página, por mais que seja dolorosa para algumas pessoas, porque senão a gente não vai conseguir andar para frente. É triste ver que algumas coisas têm continuidade, né? Coisas desnecessárias, né, gente? Agora, o Lula e o Haddad estão corretos em exigir, em pedir a redução da taxa de juros. Todos nós queremos isso, mas nós dependemos de uma decisão séria, para a gente não ter aquela falsa impressão, sabe? É mais ou menos quando você vai para um financiamento, Ana, você vai com sede nele, né? Aí o cara apresenta para você uma parcela legal, você entra naquela parcela e não consegue pagar depois da décima primeira, Exatamente. Segunda. Então você tem que saber onde você está entrando, como que você está entrando e tal. Estão corretos, mas quando que nós poderemos ter uma taxa de juros mais viável? Espero que chegue logo, mas pelo que disse aí o Copom e o Banco Central, o momento não é esse. O momento não é esse. É isso aí. Tem mais